No programa de hoje você vai ver mais sobre a questão da violência nas escolas. Vai ver como isso se relaciona com a reforma do ensino médio. E vai ouvir uma especialista em bibliotecas escolares. Confira. A Educação na TV veio até a Alesp, a Assembleia Legislativa do Estado, acompanhar a audiência pública realizada nesse dia 17 de abril e organizada pela professora Bebel. A audiência teve como tema a segurança escolar e a importância da mediação nas escolas com profissionais treinados. A presidenta da APOESP defendeu uma cultura de paz e diálogo permanente. Eu quero dizer para vocês que muitos pais, e eu própria, usei muito essa frase. Eu não tenho mais certeza se minha filha volta para casa quando vai para a escola. Gente, não tem. Isso é triste, e o professor não sabe se volta. Que clima é esse? A escola é um espaço de produção de conhecimento. A escola é espaço de convencimento e não de coerção. Não há que ter nada que não seja pelo convencimento, pelas ideias, pela formação. Não combina com educação e violência. Não combina. Aliás, a escola, ela tem um papel que é civilizatório. Ela é civilizatória. Ela muda, Quando você coloca em relação, ela muda comportamentos, ela acaba, num processo de socialização que os estudantes, se educam. Por isso também nós temos um bordão. Os trabalhadores das escolas, os funcionários da escola, eles não são funcionários. Eles também são educadores. Porque numa briga entre um e outro, tem que ir lá convencer para parar a briga. E isso exige conhecimento. Os participantes elogiaram a iniciativa da audiência pública e defenderam uma articulação integrada de todos para enfrentar o problema da violência. Na verdade, já faz um tempo que nós vemos falando a respeito da violência e estamos bastante preocupados com esses dados, E acho que é muito triste a gente ter uma tragédia como essa para que a categoria seja convocada para falar, E aí também ser lembrada da categoria nesse momento, A gente quer ser reconhecido como atores na educação, mas fazer parte dela em si como um todo, para ajudar na comunidade escolar, não só para responder medidas medicalizantes e patologizantes. A solução não é individual, não é culpando o indivíduo por um problema social. O primeiro passo é ouvir a sociedade, é conversar com as pessoas, é integrar os professores, os estudantes, os familiares. Esse é um desafio que está posto para o mundo e que o presidente Lula e o ministro Camilo nos próximos dias estarão anunciando, seja ações no sentido formativo, sejam ações emergenciais que já estão sendo tomadas, há pelo menos uns 10 dias as ações emergenciais já foram tomadas, mas o importante é que nós saibamos o que a literatura tem nos dito. A saída para momentos como esses é exatamente procurar pensar de como, a partir da educação, nós podemos induzir essa construção da escola como um ambiente de paz, um território de segurança. Para esse especialista em segurança pública, o crescimento da extrema-direita nas redes sociais alimenta a violência na sociedade. Temos que analisar que em 2020 nós tínhamos 9.000 denúncias contra as células neonazistas. Depois passou-se para 14.500 e depois disso aumentou 511,2% em denúncia contra as células neonazistas. 74.000 denúncias. Então temos que analisar que não é um ataque à educação, mas na educação. Então temos os núcleos internacionais neonazistas, que têm uma ligação direta com as nacionais, e as nacionais via Dark Web,
que é a mais perigosa, e a Deep Web. É o fomento dessas pessoas, desses fóruns, e hoje no Brasil são mais de 180 mil pessoas consumindo esse tipo de material, né, nessas ambientes que não são a superface das redes sociais, e justamente proporcionando esses ataques. No final, a professora Bebel relacionou a violência com a atual reforma do ensino médio e defendeu a retomada das diretrizes da Base Nacional Curricular. A gente sempre fez essa discussão e isso tem a ver com a questão da violência nas escolas, porque quando mexe com as humanidades, você tira também esse caráter, né, de refletir sobre o outro, de refletir sobre o mundo, de contextualizar a educação. E isto, me parece, é urgente que a gente tome como referência, até porque não é de uma hora para outra, não é só colocar uma unidade, mas a gente vai vendo que vai tendo mudanças, né? Quando você tem sociologia, filosofia, história, geografia, enfim, todos esses componentes curriculares, né, que, de certa forma, nos formam. Em abril, nós celebramos o Dia Nacional do Livro Infantil, em homenagem ao escritor Monteiro Lobato. Por isso, nós viemos até a ECA USP para falar sobre as bibliotecas escolares com uma professora especialista em biblioteconomia. Em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente entender a biblioteca escolar menos como um dispositivo complementar, mas, sobretudo, como um dispositivo essencial nessa formação da criança, do jovem, do aluno de uma forma geral, não é? No país, a gente sabe que, enfim, há uma grande defasagem de bibliotecas escolares. Face a esse problema, existe uma lei, não é, que trata da universalização da biblioteca escolar, mas que ainda não conseguiu atingir os seus objetivos totais no sentido de colocar uma biblioteca em cada escola. Então é um processo mais complexo que, evidentemente, além de se entender, não é, a biblioteca nessa dimensão mais alargada, vai implicar um ambiente propício, uma coleção devidamente construída, ampliada, sempre sobre princípios de qualidade, não é? Que respeite a cultura local, mas que traga esse universo cultural escrito mais abrangente para perto desta criança. Numa biblioteca escolar, você não tem só livros ou uma coleção de livros, você tem um ambiente. Você tem outras pessoas, outras crianças, outros jovens, adultos, a própria comunidade escolar ali participante. Isso tudo vai construindo na criança, primeiro, uma ideia de valor, uma ideia de respeito pelo conhecimento, um interesse, não é, por uma prática que está sendo realizada por um coletivo, por um conjunto de pessoas. A biblioteca tem um importante papel a realizar. Eu acho que existem, enfim, ideias ainda muito retrógradas em relação à biblioteca escolar, entendendo aquele espaço simplesmente de armazenamento de uma coleção de materiais, coisa que efetivamente ela não é como instituição. Ela é uma instituição educativa, formadora, de formação cultural. Então ela precisa avançar e muito, não é? Para poder atender a essas perspectivas. Não dá para ser qualquer biblioteca, tem que ser uma biblioteca pensada, desenvolvida, não é? Nessa direção, não é? Mais ampla e mais abrangente. Na próxima semana veremos a segunda parte da entrevista com a professora Ivete. E lembre-se que na quarta-feira, dia 26, haverá Greve Nacional da Educação com ato no MASP Avenida Paulista. Até lá!